Fala nerds, estou de volta. E vocês por acaso conhecem todos os poderes e habilidades do motoqueiro fantasma, cara? Conhecem assim todos os poderes mesmo? Eu tenho certeza que alguns dos poderes aqui dessa lista você não tinha nem ideia, cara, que um personagem como o motoqueiro fantasma poderia ter. Tem alguns poderes bem sinistros de poderosos, né, e apelões, mas também tem uns poderes bem estranhos e bizarros. Mas é isso, sem muita enrolação, bora logo pro vídeo de hoje, que é 15 poderes do motoqueiro fantasma que você provavelmente não conhecia. E ó, é muito importante você deixar o like aqui embaixo no vídeo e também se inscrever no canal pra apoiar aqui o meu trabalho se você gosta dos vídeos que eu trago aqui, cara. Isso apoia demais e é de graça, mano. É só clicar em se inscrever e deixar o like. Número 1, vomitar e fazer xixi em forma de fogo infernal. Duas habilidades bem exóticas, né, e diferentes também. O motoqueiro fantasma ele não pode sair mijando na rua, cara, senão vai pegar fogo em tudo, na cidade inteira. E nem mesmo no banheiro, porque os homens, né, tem aquela má fama ali de mijar fora do vaso, respingar e tudo, né, é complicado. E o motoqueiro fantasma, ele deve ter isso também, mano. Imagina se ele erra o vaso, mija no chão, derrete o vaso, pega fogo na casa inteira. Acho que o melhor lugar, cara, para o motoqueiro fantasma mijar seria num rio, numa praia, sei lá, cara, alguma coisa que tenha água pra não espalhar o fogo. Mano, é meio complicado, você imagina, ele tá ali viajando de moto ali nas suas aventuras. E aí, mano, a bexiga aperta, ele tem que parar pra dar uma mijada ali atrás de uma árvore, né, no mato ali. Meu irmão, vai ser um fogaréu que ele não pode fazer isso. Inclusive, nos quadrinhos da Marvel, o motoqueiro fantasma ele já até mesmo matou uma versão do Thanos e depois ele mijou fogo em cima dela, mano. O cara é insano. Inclusive esse poder, né, de mijar fogo foi até mesmo adaptado pro filme do motoqueiro fantasma, onde parece que ele tem um lança-chamas de base das calças. E também tem a segunda habilidade exótica, né, que eu tinha mencionado no início, que é vomitar fogo. Ele pode lançar tipo um lança-chamas mesmo da boca, ferindo seus inimigos, empurrando seus inimigos e etc. É nojento e quente, né? Número 2, o motoqueiro fantasma e o seu carro demoníaco, né, no caso o motorista fantasma, possuem intangibilidade. Eles dois são conectados e são praticamente um só, ao ponto em que o motorista fantasma consegue passar pelo metal do seu carro, cara. Ele não precisa nem abrir a porta do carro para entrar ou para sair. Ele também consegue passar pessoas entre o metal do carro, né? Nessa imagem, por exemplo, ele pega dois bandidos de dentro do seu carro e passa pelo teto, como se ele tivesse o poder de atravessar as paredes e o metal. É tipo a interação que o surfista prateado tem com a sua prancha cósmica. Número 3, ficar gigante. Durante uma luta nos quadrinhos do motoqueiro contra o Thor, cara, o motoqueiro fantasma ele consegue aumentar o seu tamanho, ficando muito gigante. O próprio Thor olha pra ele e diz: pelos olhos de Odin. Ele fica muito assustado, cara. Mas mesmo assim o Thor, mano, pô, casca grossa, ele parte pra cima do motoqueiro fantasma, mesmo ele gigante, né? Dizendo que ele já lutou contra outros gigantes antes. Ele deve estar se referindo aos gigantes de gelo, da mesma raça que até mesmo o Loki vem, né? Que são, mano, gigantes de gelo gigantes. E aí nessa cena aí, o motoqueiro fantasma, ele lança uma rajada de fogo pela boca, né, e o famoso vômito de fogo. O Homem-Coisa também acaba ficando gigante do tamanho de prédios e tenta consumir o motoqueiro fantasma, né, que estava gigante também. E ele até que consegue, né, ele consegue consumir ali o motoqueiro fantasma, faz com que ele volte a ficar normal. Mas depois o motoqueiro fantasma vai e derrota todo mundo. Outra vez, a própria Alejandra Jones, né, que também é uma Ghost Rider, ela já ficou muito gigante para lutar contra o Mephisto. E aqui ela passou dos 800 metros. Olha aqui no cantinho o Johnny Blaze, né, passeando ali de moto. Ele tá pequenininho. Número 4, pode manipular relâmpagos e o clima. Essa habilidade aqui, né, foi a Ghost Rider Alejandra Jones também que demonstrou nos quadrinhos. Parecia o Thor ou então a Tempestade dos X-Men. Ela, durante um combate, né, e durante uma chuva também, invocou trovões e lançou os relâmpagos, né, sobre os seus inimigos. Ela inclusive controlou a direção desse relâmpago com maestria, perfeitamente. Outra vez que a gente também viu ela manipulando, né, o clima foi com as nuvens, para poder atacar os seus inimigos e colocar medo neles, né, fazendo a nuvem se mover à sua vontade e ainda em forma de uma caveira gigante. Número 5, o olhar da penitência em várias pessoas ao mesmo tempo. Eu já até citei esse poder do motoqueiro fantasma no vídeo que eu fiz dos maiores feitos do motoqueiro fantasma que provam o quão poderoso ele é. Vou deixar esse vídeo no card aqui em cima, depois assiste lá. Que é o seguinte, normalmente, né, um motoqueiro fantasma, ele consegue usar o seu olhar da penitência
em apenas um personagem por vez. Só que dessa vez aqui, ele mostrou que um dos seus poderes também é expandir o olhar da penitência para mais pessoas ao mesmo tempo. Isso aconteceu nos quadrinhos, né, Os Fabulosos Vingadores de 2012. O Motoqueiro Fantasma estava em um planeta, né, o Mojoverse, onde todas as pessoas ali eram pervertidos que ficavam assistindo pessoas batalhando e se matando em um programa de TV. Muitas dessas pessoas lutavam apenas para sobreviver, e muitos deles também eram mutantes e vingadores. A população desse planeta eram pervertidos, eles adoravam ver esses grandes eventos pela TV, né? Mesmo que tivessem pessoas sofrendo com isso. Então o Motoqueiro Fantasma fica muito pistola com tudo isso, e aí ele acaba vendo que esses habitantes, né, desse planeta possuíam vários pecados capitais, como a gula, a preguiça, a cobiça, a luxúria e etc. O Motoqueiro Fantasma, né, a gente sabe que ele é um caçador de pecados. Ele persegue os pecadores e os faz pagar com o fogo do inferno, né? Literalmente. Ele então julga aquele mundo inteiro culpado e ele expande o seu olhar da penitência em um nível nunca visto antes, punindo todo mundo que estava naquele planeta. Inclusive os Vingadores que estavam ali iriam ser pegos também, mas o Doutor Estranho conseguiu criar uma barreira para o olhar da penitência não ultrapassar essa barreira. Mas mesmo assim foi difícil. Número 6, ele pode comandar pessoas com apenas o olhar da penitência, tipo como uma hipnose mesmo. Ele faz isso com o Skrull nos quadrinhos, né, do Quarteto Fantástico, número 348. E ele também faz com que esse Skrull conte os segredos dos planos, né, do Império Skrull. É um poder bem roubado, tipo um interrogador, ou como se fosse também um laço da verdade da Mulher Maravilha. Número 7, abrir portais e se teletransportar para outros lugares, e também pode levar pessoas consigo. A gente já viu esse feito do Motoqueiro Fantasma de se criar portais em várias versões. O Motorista Fantasma, por exemplo, usa o seu carro como um portal. Ele consegue entrar nas sombras e aparecer dentro do seu carro, ou então tá dentro do seu carro e do nada aparece em outro lugar. Ele também consegue usar o porta-mala do carro dele como se fosse um portal para levar pessoas para outros lugares. Ele já mandou pessoas até mesmo pro inferno, ou então de Los Angeles, né, pro deserto do Arizona, mostrando que não tem um limite de distância. Ele inclusive também podia criar portais nas estradas enquanto estava dirigindo o seu carro e se teletransportava junto com o carro. Oitavo poder, temos agora resistência a controle mental. Nos quadrinhos, o Doutor Estranho, que é o Mago Supremo, né, e manda muito bem quando falamos no quesito de magia, entrar na mente, etc. Ele tenta entrar na mente do Motoqueiro Fantasma. Porém, o Motoqueiro Fantasma, ele consegue expulsá-lo da sua mente, provando que ele tem sim uma resistência a controles mentais. Talvez nem mesmo o Professor Xavier, cara, que manda muito nesse lance de telepatia, conseguiria entrar na mente do Motoqueiro Fantasma. No 9, invocar gafanhotos. Esse feito a gente mais viu mesmo com a Ghost Rider Alejandra Jones. Ela podia abrir a boca e liberar um exército de gafanhotos, né, que atacavam seus inimigos. É meio nojento, né? Eu acho inclusive que esse vídeo vai entrar na minha lista de poderes mais nojentos que existe, mano. São bichos saindo de dentro da sua boca. Mas eram bem úteis, né? Atrapalhava ali os inimigos, você consegue distrair eles ou até ferir eles mesmos. Número 10, eles realmente são imortais. Tipo assim, ninguém pode matá-los, né? Juntando essa imortalidade a um fator de cura absurdo que os motoqueiros fantasmas possuem, é bem difícil de derrotá-los. A gente teve alguns exemplos do uso do fator de cura do Motoqueiro Fantasma. Uma certa vez, ele levou tiros de monstros com uma cabeça de abóbora, e aí esse monstro acabou quebrando o crânio do Motoqueiro Fantasma em pedaços. Mas ele se regenerou em segundos depois. Uma outra vez nos quadrinhos também, que ele foi evaporado com uma forte rajada de energia, e aí na página seguinte ele estava inteiro, mesmo depois de ter sido evaporado. Mano, qual é o personagem que sobrevive depois de ter sido evaporado, mano? São poucos. Tem que ser nível entidade cósmica da mais alta cúpula para conseguir derrotar esses seres, né, os espíritos da vingança. Nos quadrinhos Ghost Rider Ravens on Fire, número 6, o Johnny Blaze afirma que desde que Deus criou os espíritos da vingança, somente o próprio Deus poderia destruí-los. Um dos jeitos que realmente funciona de feri-los, né, e talvez conseguir derrotá-los, seria utilizar armas divinas, encantadas pelos poderes de Deus ou de seres que Deus concedeu poderes. E aí com essas armas divinas você consegue ferir os motoqueiros fantasmas. Número 11, criar objetos do nada, como armas ou veículos. Nos quadrinhos Motoqueiro Fantasma de 1973, cara, ele estava precisando de uma moto.
e ele tava sem a moto. Então ele simplesmente pensa, pô, vou forçar aqui com o meu fogo e vou criar uma moto nova, demoníaca, do nada. E ele faz isso simplesmente usando o seu fogo infernal. É um poder que pouquíssimas pessoas sabem que o motoqueiro fantasma possui, mas sim, ele possui. Ele pode criar armas ou veículos do simples nada. Por alguma razão, no entanto, o motoqueiro fantasma raramente usa essa habilidade hoje em dia. Ele prefere mais modificar alguma moto que ele sobe ou algum objeto, né, do que simplesmente ali e criar esse objeto. Próximo poder: ressuscitar os mortos. As pessoas de um certo país estavam em um estado de praticamente mortas, tinham virado zumbis, estavam até mesmo sem as almas. E a Alejandra Jones, ela salva a alma dessas pessoas, trazendo-as de volta à vida. Até mesmo no universo alternativo dos games da Marvel, chamado de Marvel Ultimate Alliance, um dos principais poderes do motoqueiro fantasma é poder trazer um companheiro de equipe de volta à vida, mesmo depois que ele foi morto em batalha. Então, ele realmente tem esse poder, mas raramente usa também. Vimos também nos quadrinhos do próprio Motoqueiro Fantasma de 2009, né, que no caso aqui é do Motoqueiro Fantasma Daniel Kent. Ele já foi sim capaz de criar vários clones com fogo do inferno. Ele fez isso para lutar contra outros motoqueiros fantasmas que estavam ali ao mesmo tempo. Ele precisava absorver os espíritos da vingança que estavam nesses outros personagens, só que ele não conseguiria fazer isso com apenas um dele, então ele cria vários dele mesmo para conseguir fazer isso numa escala maior. E esses clones não eram fraquinhos não, cara, eles eram bem fortes, né? Por exemplo, lá no Naruto, quando o Naruto cria um clone e esse clone acaba sofrendo algum golpe, esse clone se desfaz. Aqui não, cara, eles lutavam mesmo, tomavam porradas, poderes e se mantinham firmes. Próximo poder desconhecido do Motoqueiro Fantasma: ele pode criar armas e balas que matam até mesmo entidades cósmicas. Que os espíritos da vingança são realmente poderosos para bater de frente com entidades cósmicas e divinas, isso a gente sabe. Ainda mais se estivermos falando de versões ainda mais overpower, né, e poderosas do próprio Motoqueiro Fantasma. E nos quadrinhos do Motoqueiro Fantasma Cósmico, cara, que é uma das versões mais poderosas desse personagem, ele consegue criar armas, né, que podem ferir e matar até mesmo entidades cósmicas que possuem infinitas habilidades, como por exemplo os Vigias do Multiverso. Nos quadrinhos, como eu falei, a gente vê esse Motoqueiro Fantasma Cósmico, cara, matando o Vigia. Ele dá um tiro no Vigia, o Vigia cai morto, mesmo sendo uma entidade cósmica, tendo inúmeros poderes. E isso é um baita de um feito, cara. O Vigia, se tu não se lembra, é aquele personagem de What If que bateu de frente com o Ultron, estando com todas as joias do infinito, cara. Eles têm aquela guerra lá entre as realidades, né, na animação What If. E, mano, o Motoqueiro Fantasma Cósmico chega, dá um tiro nele e acaba a brincadeira. 15º poder: o olhar da penitência cósmico, ainda mais evoluído. O Frank Castle, que anteriormente era apenas o Justiceiro e depois, quando morreu na sua realidade alternativa, fez um pacto com o Mephisto para voltar como Motoqueiro Fantasma. E depois ele fez um pacto de novo com o próprio Galactus para se tornar um arauto do Galactus e receber os poderes cósmicos, né, que todo arauto do Galactus recebe, como por exemplo o Surfista Prateado. Então agora ele tinha poderes demoníacos e divinos e também poderes cósmicos, além de ser o Justiceiro, que era insanamente inteligente, tinha habilidades de luta e etc. Depois ele acabou descobrindo que, como ele já estava bem poderoso, o seu olhar da penitência agora era ainda mais potente do que o normal. O olhar da penitência normal tinha uma fraqueza, né? E a gente conhece. Se o inimigo não sentisse remorso pelos pecados que esse inimigo causou, ele não seria afetado pela sofrência por tudo o que o olhar da penitência causa, né, na pessoa que está sendo exposta a esse poder. Por isso, em algumas ocasiões, o olhar da penitência não tinha funcionado, por exemplo, contra o Thanos, porque o Thanos fazia maldade e gostava daquilo, ele não sentia remorsos. Mas depois de ganhar os poderes cósmicos, o olhar da penitência evoluiu. Agora, qualquer pecador, sentindo ou não remorsos, será afetado pelo olhar da penitência. Inclusive foi assim que o Motoqueiro Fantasma Cósmico nos seus quadrinhos matou o Thanos do futuro, reduzindo ele a um crânio e depois faz virar pó. Bom, nerds, mas é isso aí, cara. Qual desses poderes tu achou mais roubado? Comenta aqui embaixo. Me segue lá no Instagram também, que tem vários conteúdos diferenciados. Vou estar te esperando lá. Falou, valeu, nerds, tamo junto.